Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Glória a Deus, graças a Deus chegamos no momento da Palavra de Deus e hoje o tema é: aprenda a controlar suas emoções. E aí, hein? Como é que estão as coisas? Você se considera uma pessoa controlada nessa área ou não? Olha só, uma pessoa que se controla diante dos apelos emocionais é considerada uma pessoa que tem maturidade e uma pessoa disciplinada. E para você se dar bem na vida, em todas as áreas, você precisa sim ter o controle, o que a Bíblia chama de domínio próprio. Muitas pessoas têm seus relacionamentos destruídos por falta justamente dessa maturidade, dessa disciplina. Por outro lado, a gente vê pessoas que agem por impulso, sabe? Parece um trem desgovernado. Essas pessoas, e é importante que você seja bem sincero, nesse momento em que falo, você faça aí uma checagem na sua vida, um raio-x, não é? Será que eu sou essa pessoa, pastor, que não controla as minhas emoções e deixa o impulso tomar conta da minha vida? Pois bem, pessoas que agem assim, fala o que quer, na hora que quer, de todo jeito, são pessoas que não pensam nas consequências. E aí, na maioria das vezes, essas pessoas, elas ficam para trás na vida e não alcançam os seus objetivos. E olha só, essas pessoas naturalmente serão excluídas dos relacionamentos no trabalho, diante dos amigos. Eu não sei se você conhece alguém assim, eu conheço. Pessoas, rapaz, talentosas, que têm muitas virtudes, úteis, pessoas que são agradáveis, mas que não têm habilidade em lidar com as suas emoções. De uma hora para outra, estoura, de uma hora para outra se estranha com todo mundo, de uma hora para outra se sente perseguida, perseguido, de uma hora para outra joga tudo para cima. Meu Deus, deixa eu lhe falar algo importante diante desse tema. Deus tem uma palavra para você e uma palavra prática. Se puder, você compartilha esse momento. Olha só, as pessoas bem-sucedidas na vida não são as pessoas mais fortes, nem as mais preparadas. São as pessoas que têm mais habilidade com as suas emoções, fazendo com que as suas emoções unam pessoas, construam e não destrua, e não separe as pessoas. Você está me entendendo? Pois bem, você diz assim, mas pastor, não é fácil, né, pastor? Não é fácil você manter o controle diante de algumas situações. Eu concordo com você. Eu concordo com você, até porque eu passo também por isso. Eu acho que todo mundo, né? Tem hora que a gente se engasga com qualquer coisa. Eu passo por isso. As circunstâncias, elas nos estressam, nos deixam irritados. E às vezes realmente nós perdemos o controle. Mas precisamos entender que não é isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera de mim e de você que você tenha o que nós chamamos de fruto do Espírito e que nós hajamos conforme o Espírito de Deus e não pela carne. Porque para a gente agir pela carne é muito fácil, mas pelo Espírito de Deus nós precisamos ter
diante de Deus, autoridade espiritual, para a gente ter capacidade de vencer os apelos da carne. Você que está agora me assistindo diz, pastor, qual é o tema da mensagem? Controle suas emoções ou aprenda a controlar as suas emoções. Olha só o que diz Romanos capítulo 6, versículo de número 12. Diz assim, a palavra do Senhor. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam seus desejos. Ou seja, trazendo para o nosso tema, é Deus falando, irmãos, dizendo, olha, você precisa se controlar. Eu lembrei agora na minha adolescência, e você sabe que como é adolescente, né? E tinha uma irmã na igreja que, quando ela passava, por os jovens saber da história dela, que ela era meio descontrolada, aí o jovem ficava cantando aquela música, ela está descontrolada. Pois bem, eu lembrei disso agora porque você não pode macular a sua essência com esses descontroles. Até porque isso não tem nada a ver com Deus na sua vida. Até porque você não vai muito longe assim. Mas vamos lá, vamos em frente. Uma coisa, eu tenho convicção. Você tem só a ganhar. Se você decidir hoje enfrentar você mesmo. Porque a palavra do Senhor nos diz, lá em Provérbios 16, 32, que essa luta contra nós mesmos é mais difícil do que outras lutas que nós achamos que são difíceis. Enfrentar a gente mesmo é muito difícil. Tanto é que o sábio escreve lá em Provérbios 16, 32, dizendo, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Deixa eu repetir esse versículo. Olha que versículo lindo. Eu vou repetir. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E aí? Vamos lá. Vamos focar nesse controle pessoal, nesse controle das nossas emoções. Você quer comer o melhor de Deus nessa terra, você precisa reinar. E para você reinar, você precisa reinar primeiro sobre você mesmo, controlando a sua alma, o centro das suas emoções. Mas vamos aqui pontuar e mostrar algumas situações e o que a Bíblia nos mostra sobre esse controle emocional que todos nós devemos ter. A primeira dica espiritual que eu tenho para lhe dar hoje aqui é que você precisa conhecer mais os seus pontos fracos, os seus defeitos. Porque, irmãos, nós achamos que nos conhecemos, mas nós somos terra desconhecida. Nós somos terras desconhecidas, viu? Nós precisamos explorar muitas áreas da nossa vida. E, já que estamos falando de controle, não é possível você controlar o que você não conhece. Como você vai dirigir se você não conhece para que serve a direção e para que serve a marcha e para que serve o acelerador do carro? Não dá. Não dá para você controlar o carro sem conhecer minimamente para que aqueles objetos no carro funcionam. Você precisa conhecer. Do mesmo jeito, você precisa conhecer você mesmo. Saber controlar suas emoções é conhecer um pouquinho dos seus defeitos e dos seus erros. E aí? Será que você é uma pessoa
que é explosiva, por exemplo, você é uma pessoa explosiva, você precisa responder isso para você mesmo. Você fica ofendido com qualquer coisa? Faça essas perguntas. Você costuma pagar o mal com a mesma moeda? Fizeram comigo, agora eu vou fazer também, pastor. Eu sei que às vezes nós não temos muita habilidade de fazer esse julgamento próprio. Se você tem dificuldade, procure conversar com uma pessoa de confiança, seu esposo, sua esposa, um pastor, um líder espiritual, de forma que você consiga enxergar os seus defeitos e os seus erros. Porque, irmãos, é muito triste, e eu já passei por isso, é muito triste você não perceber uma área na sua vida que você deve melhorar, que você deve vencer, que você deve superar. E isso, para você mesmo, talvez seja desconhecido. Tem pessoas que acham que estão abalando, mas estão sendo motivo de vergonha com as suas atitudes, com os seus atos. Tem pessoas que não conseguem se enxergar. E eu entendo que isso é difícil mesmo, você se olhar no espelho e você mesmo se dizer, não, eu sou assim. Não, pastor, eu sou desse jeito. Vez por outra, eu fico até brincando com Clarissa, que eu digo, Clarissa, fala aí 2 defeitos. Cita aí 2 defeitos. E aí ela fala às vezes ela fala eu digo, eu sou assim, eu não sou assim. Ou seja, eu não me vejo assim. Mas para ela é um defeito meu. Se ela não falasse, eu fico até brincando, não falo o segundo não, porque ninguém gosta de ser apontado, né? Mesmo a gente provocando, ninguém gosta. Mas é necessário, porque quem sabe quem você é, quem vive com você. Quem convive com você é quem sabe de fato quem você é. E você precisa de humildade. Você precisa ter pessoas de confiança do seu lado. Pessoas que podem e têm essa liberdade de apontar, claro, com respeito, dentro da verdade, do amor, apontar os seus erros, os seus defeitos. Isso vai lhe ajudar a conhecer ou a se conhecer um pouco mais. A palavra do Senhor já nos alertou ainda há pouco, dizendo, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A gente poderia dizer que mais vale se conhecer aqui. Controlar, conhecer, é a mesma coisa. Conhecer e controlar o seu espírito. Só mais um ponto aqui que eu queria ressaltar nessa minha fala. Olha só, tem muitas pessoas que andam muito sensíveis. Tem pessoas que não percebem o quanto elas machucam os outros, o quanto elas são rudes com os outros. Mas com qualquer coisinha se dói. É impressionante isso. Ou seja, você está agindo de maneira errada com alguém, rude com alguém, mas qualquer coisinha você se ofende. Então, é necessário aí você ter um senso de humildade, de verdade, sempre, se for o caso, com a ajuda de alguém para você se conhecer um pouco mais. Hoje a palavra de ordem é: aprenda a controlar as suas emoções. Primeiro, então, você precisa se conhecer, você precisa conhecer seus defeitos, você precisa conhecer os seus erros, nesse contexto todo que estamos falando. Segunda dica que eu lhe dou aqui diante da palavra de Deus é: cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Se você receber essa palavra que eu estou falando,
eu já estou satisfeito. Pare um pouquinho, pense. Não sei que agonia é essa. Sabe por que você não controla suas palavras? Porque você não controla você mesmo. Seu coração não tem rédea. Seu coração é um trem desgovernado. Como uma criança mimada. Você já viu uma criança mimada dando espetáculo? Pronto. Envergonhando todo mundo. Assim é as pessoas que não controlam a sua língua. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, essa palavra aqui arde no meu coração para lhe dizer: você está construindo e você mesmo está destruindo. Você uma hora com a sua boca abençoa e na outra hora com a mesma boca você amaldiçoa. O apóstolo Tiago disse, olha, não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada. Não, pastor, mas quem é que não fica nervoso? Claro. Nós somos humanos, vez ou outra, mas estou falando de pessoas que estão sempre caindo nesse mesmo erro, nesse mesmo pecado. Amaldiçoa filha, amaldiçoa marido, amaldiçoa mulher, amaldiçoa tudo, amaldiçoa... Só basta ser contrariado. Você precisa ter o fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Antes de você fazer ou dizer algo, pare um pouquinho, estude as consequências. Faça algumas perguntas, por exemplo, será que Deus vai ser glorificado no que eu fizer ou no que eu falar? Será que as pessoas vão ver Deus através dessa minha atitude ou não? O que eu fizer, pastor Júnior, ou falar aos olhos de Deus e das outras pessoas, como será visto? Eu vou falar algo para você e vou pedir a Deus um jeitinho para falar, mas eu vou falar. Você era para estar em outro nível na sua vida e você ainda está aí. Porque a sua língua tem lhe escravizado. Eu vou falar de novo. Você era para estar em outro nível na sua vida. Você era para estar em outra posição. Você era para estar em destaque. Você era para estar em outro nível. Mas você se deixou levar pela emoção. Você construiu, você mesmo destruiu. Você precisa ouvir essas verdades. Você precisa saber que quem destrói sua vida principalmente é você mesmo. Quantas mulheres colocaram seu casamento no lixo? Quantos homens colocaram seu casamento no lixo? Por causa de palavras repetidas, palavras de maldição, palavras grosseiras, palavras de violência. E está aí agora o resultado. Está aí o resultado. Você não aprendeu ainda não? Você não pediu a Deus uma palavra? Está aí a palavra de Deus. Pare, pense antes de falar. Será que Deus vai ser glorificado? Como é que Deus vai me ver? Como é que as pessoas vão me ver? Pare! Será que o que eu fizer ou o que eu falar vai edificar alguém? No começo, irmãos, é difícil, parece ser complicado tudo isso, mas com o tempo você vai melhorando nas suas decisões, você vai tendo mais habilidade de lidar com os problemas, de lidar com as pressões. Pouco a pouco você vai aprimorando isso, daqui a pouco o Espírito Santo vai lhe ajudando e você naturalmente, você faz essas perguntas automáticas. Espera aí, se eu fizer isso, calma, não, eu não posso fazer amanhã, deixa eu esfriar a cabeça. Se eu for agora, eu vou falar besteira. Se eu for agora, eu estou vendo a situação por essa maneira, dessa maneira, pode não ser tal. Amanhã eu resolvo isso. Pode deixar para amanhã, eu não vou, eu sei que pode dar um problema maior, então peraí, calma. Tiago capítulo 3, versículo 2 está escrito: todos tropeçamos de muitas maneiras.
Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Você começa dominando sua língua, depois domina o corpo e depois você domina tudo. Eu vou falar isso de novo. Segura essa palavra aí. Você começa dominando sua língua, depois domina seu corpo, depois você está liberado no mundo espiritual para dominar tudo, que é o que Deus quer, que você reine e não que você fique embaixo, sob o jugo da maldição, o jugo do desprezo, da escassez. Deus não quer isso para ninguém, não. Se pregaram isso para você, pregar errado. Pregar errado. Deus não quer isso para você. Controle sua língua, depois você vai controlar seu corpo e depois você vai controlar as coisas. Língua, corpo, coisas, demais coisas. Por isso, quanto mais você controla suas palavras, mais conseguirá controlar o seu corpo e não deixará as suas emoções à flor da pele. Enquanto mais você controlar suas palavras, mais você vai controlar seu corpo e não vai deixar suas emoções controlar a sua vida. Se você entende essa palavra, diga glória a Deus. Deus está falando conosco que a primeira dica que eu posso lhe dar pela palavra de Deus falei ainda há pouco, conheça as suas emoções. Depois eu falei que você precisa parar um pouquinho, não está falando o que você quer, na hora que quer, com a cabeça quente, controle sua língua. Pastor, não consigo controlar sua língua. Então saiba que você está desgovernado. Você está desgovernado. Entenda isso. São palavras simples, mas direto. Você está desgovernado. Não, você está desgovernado. Você não consegue controlar sua língua. E se a gente for mais adiante, a gente vai ver que o problema não é a língua, o problema é o coração. A língua, você está falando podridão porque seu coração está podre. Você está falando violência porque seu coração está cheio de violência. A palavra só expressa o que está dentro da gente. Você só fala pornografia porque seu coração está cheio de pornografia. Não é o caso aqui da gente estudar, mas eu achei necessário falar isso. Mas vamos lá. A terceira dica que eu lhe dou para você controlar suas emoções é: você precisa entender o poder do perdão. Você precisa perdoar. Eu quero lhe perguntar, você precisa liberar o perdão para alguém? Me responda, respondendo a você mesmo. Pastor, eu preciso sim. Tem alguém que lhe fez um mal muito grande e que você diz, pastor, eu não quero nem passar na frente da casa dessa criatura. Se puder, o avião não passa nem por cima da cidade dessa Pronto. Eu acho que todo mundo deve ter um desafeto. Uns mais, outros menos. Mas eu acho que é normal todo mundo ter, né? Tem gente que, de uma maneira ou de outra, nos causou e nos causa muito mal. A Bíblia fala dos nossos inimigos. Mas isso é um negócio tão delicado para falar, viu, irmão? Por quê? É delicado para falar. É delicado para falar porque nós só conseguiremos fazer o que Cristo manda se a gente estiver agarradinho com Ele, bem pertinho dEle, em comunhão com Ele. Porque, caso contrário, a gente só vai ouvir uma palestra, o pastor Júnior falando, e a gente vai ficar sabendo e não vai mudar nada. Por quê? Isso é algo muito sério. Quando você não perdoa alguém, você também não é perdoado por Deus. Pastor, mas o senhor tem que ver, pastor, que eu tenho razão, tal. Eu posso lhe ouvir e posso lhe dar 1000 razões. O juiz pode lavrar a sentença dizendo que você tem razão. Seus familiares podem dizer que você tem razão, que você foi vítima. Mas Deus, Ele não quer saber disso. Ele não quer saber. Ele não quer saber disso porque
ele vai nos dizer, em outras palavras, que ele, Deus, lhe perdoou de muitas maldades e pecados. E hoje, você está vinculado, você é devedor a Deus desses perdões todos, a ponto dele exigir que você perdoe uma ofensa menor do seu irmão. Por mais que você não compreenda e ache amarga essa palavra, mas é a verdade. E se você perceber, Jesus, ele fala tão claramente sobre o perdão. Sabe por quê? Não é porque ele quer lhe confrontar, não. É porque ele quer o seu bem. Ele sabe que esse ranço que está na sua vida está lhe destruindo e vai lhe levar para a escuridão. Esse ranço na sua vida vai lhe destruir. Deus sabe disso. Por isso que ele diz, você não pode ter comunhão comigo se você não liberar o perdão. Você, se tiver uma oferta para me dar, antes de você me dar a minha oferta, vá e se reconcilie com o seu irmão. Faça as pazes com ele, depois você vem e me dê a oferta. Veja como isso é sério. Veja como isto é sério. Irmãos, liberar o perdão, se você olhar direitinho, é uma questão de inteligência emocional. Porque, veja bem, você já não gosta da pessoa. E quando eu digo perdoar, não é você viver agarrado de novo com a pessoa, no mesmo ambiente e tudo. Tem pessoas que lhe roubaram, sei lá, lhe abusaram de alguma forma, e você perdoa, aí não quer mais, não tem como viver mais. Não tem como ter relação mais. Tem alguns casos que é assim, vamos ser realistas. A gente está falando é você não ter aquele sentimento de se essa peste precisar de mim, ele morre lá, eu não faço nada por ele. Se eu puder, eu piso no pescoço dele. Esse sentimento é que não pode haver no seu coração. É você dizer, Fer, comigo, né? Eu estou só vendo. Ou quando eu ver a queda dele, eu vou soltar fogos. Isso é que não pode haver no seu coração. Não, paciência. Você nem vai ter amores, mas também você não vai ter ódio. Não, eu estou lutando contra isso, pastor. Em falar, em lutar, no mínimo, ao ouvir essa palavra, você precisa decidir lutar contra isso. Porque, veja bem, você já não gosta da pessoa e você tem o direito de não gostar de uma pessoa ou de outra. Você não pode querer o mal da pessoa, mas a gente tem afinidade com uns e não tem com o outro. Isso é normal. Quando termina o culto da igreja, vamos comer cachorro quente. Aí vai aquele grupinho, é normal isso. Você tem mais afinidade com aquele grupo do que com o outro. Não quer dizer que você não goste, que você... Não, afinidade a gente tem. Então, veja bem, você já não gosta da pessoa porque te causou um mal. Aí você entrega o que você tem de mais precioso, que é a sua comunhão a Deus, na mão dessa pessoa. Você não percebeu, não, que você está acorrentado a ela, não? Enquanto você não liberar o perdão a essa pessoa, você não pode ter comunhão com Deus. Isso é muito sério. Veja bem, você já não gosta da pessoa e a pessoa ainda bloquear a tua comunhão com Deus. Tudo porque você não compreende o quão é poderoso você liberar o perdão. Pastor, se vire. Eu não sei. O que é que você vai fazer, não? Faça um jejum. Não sei. Você não pode ter esse ranço na sua vida de jeito nenhum. Pastor, não sei. Olha o que a Bíblia diz. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, condicional, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Não tem como ser mais claro que isso. Ou você libera o perdão para essa coisa, desculpa a palavra aqui, porque eu lembro de uma situação na minha vida, né? Aí, ou você não é perdoado por Deus. Por último aqui, vamos lá.
A última dica espiritual que eu lhe dou para você controlar suas emoções. Eu acabei de falar sobre o perdão, liberar o perdão. A última dica espiritual para a gente concluir aqui essa mensagem é: não devolva o mal com o mal. Isto é, não devolva na mesma moeda. Se alguém lhe fez o mal, em nome de Jesus, crie força, vá cuidar da sua vida, das suas coisas. O mal por si só se destrói. Pare de estar perseguindo as pessoas. Pare de ficar acompanhando os outros, que você quer ver a queda. Esquece. Mas, pastor, não é fácil. O senhor está falando aí, pastor, o senhor não sabe da minha história. O senhor sabe, pastor, que a pessoa construir tudo com o outro e chegar assim de uma hora para outra, o outro dar uma rasteira na pessoa e você ficar sem nada. Meu irmão, eu quero saber se Deus é na sua vida ou não. Eu quero saber se Deus é na sua vida ou não. Quem foi na sua vida foi o outro? Foi 1 Pedro 2, 22 e 23. 1 Pedro 2, 22 e 23. 1 Pedro 2, versículo 22 e 23. Então está aí. Portanto, meus queridos e amados irmãos, controlar as nossas emoções é ter maturidade e disciplina. Pastor, não, eu vou ser guiado pelos meus impulsos. Você não vai chegar muito longe não, viu? Você vai começar a ser excluído excluído pelos seus amigos, no ambiente de trabalho, na sua igreja, em todo canto. Não tem como. Ninguém quer viver com ninguém descontrolado. Ninguém quer viver com pessoas que não controlam a sua língua nem suas emoções, porque essas pessoas não controlam nada mais na vida. A gente viu aí a regrinha, controlar a língua, depois controla o corpo, depois controla todas as coisas. Você quer começar controlando todas as coisas, não é assim. Controle logo você mesmo. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que essa palavra ela penetre no seu coração e brote, trazendo muitos frutos para a glória de Deus. Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Técio.